Tá? Vai? Bom, boa noite, companheiros. Que bom estar de novo aqui. E hoje o nosso estudo é sobre o Livro dos Espíritos, que vai das perguntas 200 a 221. São vários temas importantes aqui e a gente vai aqui estudar juntos, falar sobre eles, pensar sobre eles. É isso que a gente faz na Casa Espírita. A gente coloca aqui assuntos e quando a gente chega em casa a gente tem que fazer o dever de casa. A gente tem que se posicionar, a gente tem que refletir sobre o que a gente estudou. Aqui mesmo a gente vai fazendo uma reflexão. Muitas vezes a gente fala sobre coisas, temas que a gente já escutou, já ouviu, mas naquele momento a gente está introduzindo na gente determinados pontos e que haviam passado assim, a gente não tinha atentado para aquilo. No momento, num dia a gente está mais sensível, num dia a gente passou por um problema ou uma determinada situação, e aí a gente escuta aquilo, puxa, eu já ouvi esse tema e tudo, mas hoje eu estou entendendo melhor. Doutrina espírita é isso. Quantas vezes a gente lê, e tem uma hora que a gente vai estudar, porque toda vez que a gente vai estudar, a gente vê e lê as mesmas coisas que a gente já leu. E aí naquele momento a gente fala assim, puxa, mas isso daqui hoje eu estou vendo com uma outra visão, porque a gente vai crescendo, vai adquirindo conhecimentos. E aí a gente começa o nosso estudo com essa pergunta 200. Então vamos ver o que Kardec perguntou para os espíritos. Tem sexo os espíritos? Olha a resposta da espiritualidade. Não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância de sentimentos. Então a resposta dos espíritos é taxativa. Os espíritos não têm sexo. Os espíritos aqui desencarnados, claro. Eles não têm sexo. Isso depende, o sexo depende do quê? Da organização, ou seja, do corpo físico. E aí quando a gente vai estudar isso, para melhor clareza, a gente vai na pergunta 88 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta assim: os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Olha a resposta: para vós não, para nós sim. O espírito, e essa é a parte importante, é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Então é isso que nós somos, uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Mas e quando a gente fala dos espíritos e eles têm aquela forma, o que é isso? É porque eles estão revestidos de nós, quando desencarnarmos, ou quando nós estivemos aí na erraticidade, ou no período de intermissão, que Hernani Guimarães fala, a gente se reveste do perispírito, que é composto da matéria, do fluido universal daquele planeta. Por isso que, como o fluido que está naquele planeta ele é diferente, corresponde a cada vibração de cada planeta, esse perispírito também é composto de forma diferente nos vários planetas. E esse perispírito é que é modelável através do nosso pensamento. A gente modela esse perispírito. Isso a gente sabe, isso é bem... A gente costuma estudar isso muito em doutrina espírita, né? Todas as formas aí que nós vemos, essa capacidade do espírito de modelar o seu perispírito, assumindo aí as formas mais diversas de homem, de mulher, e como a gente vai ver aqui também, esses espíritos com problemas, esse psiquismo com problema, faz com que seu perispírito também fique com problemas. Então, todas as formas de que os espíritos se utilizam aí no plano espiritual, isso é devido a essa forma plástica do nosso perispírito. E aí a gente entende também, quando os espíritos nos dizem que os espíritos desencarnados não têm sexo, porque isso depende da organização física. No plano espiritual, os órgãos físicos perdem a função.
Nós não precisamos respirar com o nosso aparelho respiratório no plano espiritual. Nós não vemos com os nossos olhos. O que vê no plano espiritual é o próprio espírito que está vendo. A impressão que se tem é que a gente está vendo aí com os olhos físicos, mas não temos mais corpo físico. Então esses órgãos aí, a gente vai botar aí entre aspas, né? Eles não existem mais, perderam a função. É só uma forma devido à plasticidade do perispírito. A gente não respira. A coisa até de alimentação, né? Que tem aí a sopinha fluídica no plano espiritual, como o próprio nome diz, é fluídico. A gente não está engolindo, não tem mais o sistema digestivo, o aparelho digestivo aí. A gente ainda necessita disso, né? Dessa sopinha fluídica aí que os espíritos... Porque realmente a gente vai entender que a gente está acostumado com alguma coisa aqui. A gente parte do plano espiritual, a gente não se modifica de uma hora para outra. A gente deve sentir fome lá também, quando a gente chega lá. Eu fico até me imaginando lá no plano espiritual sem óculos, porque é uma coisa já natural. A cada ano que passa, o meu grau vai aumentando. Isso quer dizer que já ficando mais velho tende a aumentar. Até o oftalmologista falou, olha, lamento te dizer, mas conforme os anos vão passando, o seu grau vai aumentando, né? Agora o braço está mais curto, cada vez mais curto. Então, a gente pensa assim, puxa, mas quando eu chegar no plano espiritual, eu vou plasmar um óculos. Daqui que eu entenda que eu não necessito mais de óculos, eu devo plasmar, porque desde criança que eu uso óculos. Mas depois a gente vai percebendo que não tem mais essa necessidade, a gente não está enxergando aí pelos olhos físicos, é a alma. Mas a gente ainda traz isso no nosso psiquismo. Então, a gente percebe que no plano espiritual ainda continua a existir a energia sexual. Essa energia sexual, enquanto nós estamos aqui encarnados, a gente usa ela aí como uma energia psíquica para o seu objetivo principal, que é a procriação. Mas não é só para isso. Nós podemos usar essa energia também para ir para o prazer, né, o amor entre as pessoas. A gente pode também sublimar essa energia. Quantos, e nós temos exemplos na própria doutrina espírita que usa essa energia, porque essa energia não precisa ser direcionada para os órgãos sexuais. Ela, como uma energia psíquica, você direciona para qualquer lugar que você queira. E aí nós vemos os exemplos de pessoas que se entregam à humanidade, que usam essa energia em relação ao amor ao próximo, à abnegação. Nós temos aí o exemplo, na própria doutrina do nosso Chico Xavier, de outros mais que utilizam dessa energia de uma forma sublimada. Basta a gente querer. Isso é a vontade da gente. Nós é que direcionamos tudo em nossas vidas, para o bem ou para o mal. E a gente pode também usar essa energia para o mal. São os nossos vícios, são as nossas dificuldades. Tudo na vida a gente pode usar para o bem ou para o mal. Depende do estágio evolutivo de cada um de nós. E essa energia também. Nós vemos as dificuldades de tantos espíritos nas mesas mediúnicas. Nós vemos o relato aí de espíritos que se utilizaram mal dessa energia enquanto estavam encarnados. E aí o seu psiquismo continua a vibrar daquela mesma forma inferior quando eles desencarnam. Continuam a ter os mesmos desejos, as mesmas necessidades, apesar de não terem mais o corpo físico, apesar de não terem mais os órgãos sexuais, porque eles perdem a sua função. As sensações no plano espiritual não são provindas dos órgãos físicos, estão no psiquismo. Mas eles acham que a coisa ainda está, como eles acham que eles já ainda têm corpo, como o perispírito ainda é composto de uma matéria tão grosseira devido à elevação, né, a baixa elevação desses espíritos, eles acreditam que essa energia ainda continua, eles ainda precisem dos órgãos físicos, desses órgãos que eles acham que possuem, mas na verdade eles estão plasmando esses órgãos físicos.
Então nós temos que ter muito cuidado com tudo que nós fazemos aqui, também com a energia sexual. Quando a gente desencarnar, nós estamos de uma forma melhor. E isso começa agora. Tem coisas que a gente não pode deixar para amanhã. Isso começa agora, porque quando chegarmos do outro lado da vida, nós vamos estar como nós somos agora. Claro que depois a gente vai aprender, vai estudar, vai evoluir também no plano espiritual. A partir do momento que nós queiramos, nós vamos ter uma outra visão, mas quando a gente chega lá, nós somos o que nós somos hoje. E se nós nos habituarmos com os vícios, com essa frequência negativa, a gente vai chegar lá sim. Por quê? Conta-nos aqui o espírito de Manuel Filomeno de Miranda, no livro Sexo e Obsessão, de Psicografia de Divaldo. Ele conta, esse livro, eu até reli. Ele conta uma história interessante aí de um padre que ele tinha problemas na área sexual e ele praticava aí a pedofilia. Um lado dele via que isso daí era uma coisa errada, mas o outro lado dele puxava ele para que ele cometesse esse desatino, esse crime. E ele ficava se debatendo entre esses dois lados. E aí, no livro, ele vem explicando o porquê disso. Em outras encarnações, ele havia sido aí uma mulher dona de um prostíbulo, vamos dizer assim, que era um palácio aí dos prazeres. E nesse palácio também frequentado pelo Marquês de Sade, que a gente sabe aí da história, né, dos livros dele, quer dizer, é todo voltado para a sensualidade, mas para a baixeza moral. Os livros desse Marquês são coisas assim absurdas, até os filmes dele também. Dizem que tem que ter estômago, que quem queira até assistir isso, porque a gente precisa, tem coisas que a gente só tem que saber. A gente não precisa nem ver, nem se agredir, porque eu acredito que seja até uma agressão, devido à baixeza moral, né, contida até nessas cenas. São coisas ruins, a gente quer ver coisas boas e tudo, mas a gente tem que saber que existiu e existem pessoas assim. E aí nesse livro ele fala também desse Marquês, que estava envolvido também nesse prostíbulo, frequentava esse prostíbulo. E aí a gente conta aí dessa mudança desse padre aí, em um momento em que, e ele sempre ajudado, principalmente pela mãe dele, estando ali do lado dele, para que ele saísse desse caminho. Mas quando ele estava, quando ele dormia, ele era atraído para onde o pensamento dele levava, para a vibração dele, para aquilo que ele gostava, para aquilo que ele se sintonizava. E ele ia para esse lugar no plano espiritual, que é chamada de cidade pervertida lá, e ficava lá. Então era difícil ele romper isso daí. É muito fácil nós entrarmos nesse caminho difícil, tortuoso, mas é muito difícil a gente sair. Então procuremos não entrar. Isso em relação a qualquer vício, a qualquer dificuldade. É fácil, a gente está lá, mas para a gente sair disso daí, por que é difícil? Porque essa vibração é muito parecida com a nossa vibração. Nós ainda estamos muito materializados, somos pessoas carregadas de vícios, de defeitos. Então a gente se sente confortável quando estamos nessa zona aí de conforto, essa zona aí que vibra da mesma forma com a gente. É difícil a gente pensar positivamente, a gente está num nível superior, porque é uma outra vibração. Exige da gente uma vontade muito maior, uma mudança muito maior. Por isso é que a gente tem que ter cuidado. Devido a nosso estágio evolutivo, é muito mais fácil a gente estar ali, ó, onde eu me sinto à vontade, onde eu me sinto bem, onde eu me sinto confortável. E aí nesse livro ele relata essa história desse Marquês, que estava nessa cidade, e aí os espíritos apareciam com todas as deformações, os órgãos sexuais deformados. Ué, mas como é que é isso se espírito não tem sexo? Mas é justamente essa plasticidade do perispírito que fazia isso. Ué, mas aí como é que, se eles não têm mais as sensações físicas, como é que eles faziam? Eles se nutriam justamente das energias viciosas dos encarnados, daqueles que sentiam, da mesma forma que a gente vê em relatos de livros espíritas,
que a pessoa que bebe, né, que ainda sente a necessidade da bebida, se aproxima os espíritos que têm essa necessidade, os desencarnados, se aproximam dos encarnados que bebem para tirar esses eflúvios, para tirar essa energia da bebida. Também os espíritos que estão viciados no sexo também se utilizam, mas não é de qualquer energia sexual, é claro, não é? Aí se utiliza das energias de baixa vibração dos espíritos aqui encarnados, que sintonizam com essa energia, que não utilizam bem dessa energia. Não estou falando para ninguém virar aqui celibatário, não é nada disso não, mas é vibrar positivamente, é ter amor, usar como tudo na vida, de uma forma voltada para o bem, para o amor. E aí esses espíritos nessa cidade, eles se utilizam disso, dessa energia negativa, e fazem aí um desfile, como ele até fala aqui, o Manuel Filomeno de Miranda, ele fala que é um desfile parecido com o carnaval daqui da Terra, só que aí é toda cenas promíscuas, né? Cenas sexuais, sensuais. Então, e depois, eu já vou contar o final do livro, quem vai ler aí, mas mesmo assim, se puderem ler, leiam, porque dá muitos toques pra gente, fala de muitas coisas. Ele é muito interessante, esse livro, Sexo e Obsessão, do Divaldo, psicografia do Divaldo. E aí esse espírito do Marquês, ele é aí chamado para uma reunião mediúnica, e realmente ele percebe o que ele está fazendo. Por quê? Porque esses espíritos passaram séculos ali naquela vibração, e porque nós fomos criados para o bem, para o amor, para as coisas elevadas. Então chega uma hora que a gente cansa do mal. Tem um tempo que ainda está bom enquanto a gente está vibrando ali, mas tem uma hora que o nosso melhor, que existe em todos nós, essa centelha, fala assim: olha, chega, eu não quero mais isso para mim, isso já não está me causando prazer, está me causando sofrimento. E aí os próprios espíritos, apesar de muitas vezes relutarem, porque esse daí era um chefão lá dessa cidade, tudo, e tinha os seus súditos, e comandava lá não só os desencarnados, como os encarnados aqui que vibravam da mesma forma. Chega uma hora que ele também cansa, e cansa principalmente quando tem aí esse amor de mãe, porque a gente vê vários relatos em romances espíritas desse amor abnegado das mães que lutam por seus filhos, mesmo quando eles estão no vício, estão aí pervertidos, e querem tirar esses espíritos daí. Então a gente percebe que tudo isso, toda essa energia, a gente pode canalizar de uma outra forma. É um alerta para a gente. Esse livro é um alerta, entre tantos outros livros que falam sobre o assunto. Então é um alerta. Mas o que fica é justamente isso, que nós, quando desencarnarmos, podemos aí assumir a forma que quisermos, de homem, de mulher, mais jovens, mais velhos, a forma que a gente se sente melhor, mais confortável, que possa ser aí reconhecido. Isso no plano espiritual. Mas quando a gente encarna, a gente precisa de um corpo físico, claro. Aí sim, quando a gente encarna, nós vamos aí, nós espíritos vamos estar comandando aí a formação de um corpo físico. E vamos nascer, homens ou mulheres, de acordo com as nossas experiências, as experiências que precisarmos passar, com a nossa necessidade de evolução. São polaridades distintas, a polaridade do homem e da mulher. Essa coisa de dizer mesmo que a mulher ela é mais frágil, não é fragilidade física, não é porque ela é menor do que o homem, não, mas ela é mais sensível. E realmente há essas diferenças entre o homem e a mulher, essas duas polaridades. E nós, espíritos, precisamos experimentar essas duas polaridades para que a gente chegue num equilíbrio. Vai chegar uma hora que a gente não vai mais encarnar e não vai precisar mais desse corpo físico, e o nosso perispírito vai ser tão tênue, tão fininho, tão evoluído, que vai aparecer só a chama, a centelha, o clarão. Não vamos ter mais essa forma e continuaremos a ter o perispírito. A gente não perde o perispírito, mas ele evolui conforme o nosso espírito também vai evoluindo.
Mas quando nós encarnamos, nós precisamos aí da genética dos nossos pais. E essas semelhanças são físicas. Nós herdamos dos nossos pais as semelhanças físicas que obedecem à lei da genética. E o espírito está ali atuando também, desde lá, quando o espermatozoide ele escolhe o espermatozoide para atingir o óvulo, o espírito está ali. Claro, tem exceções a essa regra. Espíritos que não têm essa condição de estar em todo esse processo aí, encarnações compulsórias, esse espírito não está participando disso ativamente, mas tem quem esteja ajudando a ele para isso. E mesmo aqueles que estão participando também são ajudados nos departamentos aí de encarnação do plano espiritual. E todas as dificuldades físicas que nós trazemos, elas já são ali plasmadas lá pelo psiquismo do espírito reencarnante. As dificuldades físicas, as más formações, os irmãos que nascem aí juntos, chifópagos, não é não? Então, eles estão ali. Os espíritos estão vendo isso, estão participando disso. Isso não é coisa do acaso. Olha, isso daí aconteceu, a gente não sabe por que veio assim, mas por que Deus é injusto? Não. Deus é um Deus de leis. Na verdade, nós é que escolhemos isso, porque a gente sabe, a gente pede no plano espiritual por essas dificuldades, e a gente sabe que são tantas, que são tamanhas. Quando a gente vai aí, hoje com o acesso que nós temos à internet, tantas dificuldades, tantas doenças que a gente nunca ouviu falar. Síndrome de não sei o que, síndrome de não sei o que lá, doenças que não tem nem nome, porque eles achavam que se encaixava numa certa síndrome, e hoje eles percebem que tem uma particularidade e não tem nome, porque eles ainda não sabem o que é aquilo. Mas a medicina está avançando, e aí a gente acha que é coisa só da genética. Isso daí foi um erro dos cromossomos. O materialista pensa isso, né? São os cromossomos aí que teve um probleminha aí, que eles não sabem explicar qual é o probleminha, e aconteceu isso. Não, fomos nós que pedimos isso. Todas essas dificuldades foram pedidas por nós. Claro que quando a gente chega aqui, a gente não lembra de nada e acha que nós somos vítimas, né, da espiritualidade, fomos vítimas aí, mas meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Todas essas mazelas, todas essas dificuldades. Mas nós pedimos, e nós espíritas temos consciência disso. Se nós temos, meu pai é que diz, a gente não pede, a gente implora muitas vezes por certas coisas. Chega aqui, a gente quer deixar tudo de lado. Não é possível que eu tenha pedido isso, não pode ser. Mas a gente pede sim. Então, a gente precisa aí desse corpo físico, e a gente nasce aí, homem ou mulher, de acordo com essa necessidade, num corpo bonito ou num corpo feio. Aí as pessoas falam assim, bom, um corpo bonito deve abrigar um espírito aí evoluidíssimo, né? Que beleza, a gente acha que essa beleza física é o reflexo de uma beleza espiritual, e que aquele que é feio, bem que esse negócio de feio ou bonito é tão particular, né? Às vezes a gente acha aquela pessoa, nossa, aquela pessoa é tão bonita, e o outro não. Fisicamente que eu estou falando, não, o outro não, eu não acho assim, não é o meu tipo de pessoa, não é? Isso é muito particular. Mas mesmo assim, vamos dizer que aquela beleza, aquele que todo mundo concorde que seja bonito, isso não quer dizer que aquele espírito também seja bonito. E aí os espíritos nos trazem uma informação. A importância, quando a gente, é aquele ditado popular, que os olhos são o espelho da alma. E realmente assim o é. Por quê? Porque nós, espíritos, muitas vezes temos aí um corpo físico bonito, mas somos um espírito cheios de vícios, de problemas, vibrando negativamente, e a gente transparece isso, a gente sente essa vibração no outro. Por isso que, às vezes a gente olha assim, aqueles que não têm essa percepção de imediato, olha, nossa, essa pessoa é bonita, mas depois começa a conviver, nossa, essa pessoa vai se tornando feia, não acontece isso? E o contrário também, aquela pessoa que a gente acha que é feia, com a convivência a gente fala, puxa, mas essa pessoa é tão legal, está ficando
tão bonita assim, por quê? Porque muitas vezes é um espírito belo que está ali. Então não nos enganemos com esse corpo físico, não nos enganemos com essa boa genética, vamos dizer aí. Às vezes as pessoas, e a gente sabe casos disso, né, de espíritos aí que fazem a inseminação e tudo, e querem controlar isso, querem controlar a cor dos olhos, a cor da pele, o tipo de cabelo, querem controlar como se fossem Deus, pudessem fazer esse controle. É a falta aí de conhecimento de que tem um espírito ali. Ele pode até nascer muito bonito fisicamente, mas, gente, às vezes a vida nos leva para situações que você fica completamente desfigurado. E a gente sabe de casos assim. Se você tiver que passar, eu quero que meu filho não tenha nenhuma doença, né? Os pesquisadores, aí, os cientistas estão aí nesse caminho para acabar com as doenças, Nós precisamos ainda disso. É o remédio amargo. E aí a pessoa nasce bem, sem nada, de repente sofre, estou conjecturando, né? Sofre um acidente, às vezes sequelas terríveis, ficam desfiguradas e tudo. O que adiantou aí a genética? É o espírito que está ali, que precisa passar por isso, por essas dificuldades. Somos nós. E a gente agradece a Deus quando a gente passa por isso e passa bem por todas essas dificuldades. Nós somos espíritos criados por Deus. Deus nos criou simples e ignorantes. Ao contrário de alguns que achavam que o pai e a mãe passavam uma parcela do seu espírito para o filho. E até Kardec refuta essa ideia na Revista Espírita de 1862, quando ele fala assim, olha, uma pessoa lá escreveu para Kardec, não, porque eu acredito que os pais passem uma parcela dessa alma para os filhos. E aí é interessante até da gente ler isso, como Kardec vai refutando cada um daqueles pontos lá colocados por essa pessoa. Então nós somos seres únicos. Nós somos espíritos criados por Deus, indivisíveis. Vamos evoluindo, vamos crescendo, mas não saímos, fomos criados já criados por Deus, e não voltaremos aí, ao contrário de algumas doutrinas esotéricas até falam disso, que quando você, a partir de um momento que você atinge um estágio evolutivo, você volta para o todo, você perde a sua individualidade, e isso não acontece. A gente se individualiza a partir do momento que nós fomos criados, e depois nós nos individualizamos, que isso num determinado ponto acontece, a gente não perde essa individualização, a gente não volta para essa massa, a gente não volta para esse todo, continuamos seres unos, indivisíveis. Esses seres que somos nós, que carregamos toda essa bagagem moral, todos os nossos vícios e virtudes inatos, toda a nossa bagagem que está guardada aí no grande arquivo que é o nosso perispírito, tudo que nós somos, tudo que nós vivemos, somos isso hoje. A gente pode mudar de caráter de uma encarnação para outra, porque eu posso de repente ter sido rainha na outra encarnação, mas nessa eu vi numa situação aí de pobreza. Então há uma modificação nesse caráter, mas você percebe muitas vezes naquela pessoa que vive na pobreza um certo orgulho, uma certa posição. A gente não percebe isso em certas pessoas? Às vezes a pessoa não tem nada. A gente costuma de falar assim, a pessoa não tem onde cair morta, não é? Mas tem o rei na barriga, não é verdade? A gente percebe isso. Às vezes é difícil a gente se livrar do orgulho. Então a gente percebe em pessoas da família, um vizinho, uma pessoa do trabalho, as dificuldades e as nossas dificuldades também. É só nós olharmos para nós mesmos que a gente vai saber quem a gente foi, o que a gente tem que mudar. É o conhecimento de si mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Isso daí é uma coisa que a gente tem que fazer, para a gente se perceber, olha, eu tenho que mudar isso daqui não está legal. A gente às vezes fala até em casa, não, eu fui fulano, eu fui cicrano, coisa boa eu não fiz. Para a gente estar vivendo certas coisas, para a gente trazer certas dificuldades, certos vícios. Às vezes a gente chega numa encarnação
a gente durante um tempo aí, a gente abafa isso daí, mas tem uma hora que às vezes eclode isso dentro de nós. Tem crianças, é o caso também dessas crianças que têm aí essa capacidade, dessa lembrança, trazem todas essas capacidades armazenadas no seu perispírito desde tenra idade. Seu espírito traz todas essas capacidades aí desde tenra idade. E são aí os chamados gênios. A criança que com 1 ano toca não sei quantos instrumentos, com 2 não sei o quê, com 10 anos já está dando aula na faculdade, ou menos do que isso. Então, há casos e casos. Mas por que aquele é assim? Não sei. Algum motivo tem. É um aprendizado para ele, para as pessoas que estão ali à volta dele. Cada caso é um caso. Nós somos seres únicos, temos vidas únicas. Às vezes as pessoas perguntam, mas fulano, principalmente quando a pessoa desencarna, né? As pessoas perguntam assim, mas fulano, como é que está na espiritualidade? Não sei. Mas aconteceu, não sei. Eu não sei o que ele fez de bom, o que ele fez de ruim. Tem alguém anotando lá em cima aí, tudo que a gente fez, tem um lado lá do papel, tudo que a gente fez de bom e tudo que a gente fez de ruim. Espero que nós façamos mais coisas boas, para na balança lá pesar as coisas boas. Mas a gente sabe também o que a gente traz de vício aí, o que a gente traz de dificuldade para as encarnações. Por isso é que nas famílias, a gente vai para aquela família que a gente precisa. E a gente escolhe. Quando a gente vê a criança dizer assim, eu não pedi para nascer. Aí meu pai é que dizia, você não pediu, você implorou. E é verdade, a criança pede sim para nascer ali, para ter aquele pai e aquela mãe. Quando isso é possível, porque a gente vê aí as crianças renascendo nas situações, nós estamos renascendo nas situações mais diversas possíveis. Nós nascemos em famílias estruturadas ou não, nas dificuldades que tem aí nessas pessoas, ou no pai ou na mãe, ou quando você é criado só com a mãe. Tem um caso até de uma companheira de um centro lá em São Paulo. Ela trabalhava muitos anos, isso saiu numa revista, ela trabalhava muitos anos numa casa espírita. E a história dela ela veio do norte ou nordeste, não nos lembramos aí o estado, e ela chegou em São Paulo em busca de uma vida melhor. Eles acham lá que aqui está muito bom, a gente está doido para sair daqui, o povo de lá acha que está ótimo aqui. E aí chegou em São Paulo, não tinha para onde ir, ficou morando na rua muitos anos. Conheceu uma pessoa, novinha isso, conheceu uma pessoa, acabou engravidando, tendo aí esse filho na rua, e aí a vida levou a ela para uma situação melhor, até que ela pôde ir para uma comunidade carente, lá estava vivendo, e teve um Natal que ela não tinha nada para dar a ela e o filho, ela só tinha amor. Mas materialmente ela não tinha nem o que comer. E aí bate na porta dela uma pessoa, um senhor, levando aí um embrulho. Aí ele falou, olha, eu sou de uma caravana, de uma casa espírita. Você vá lá nessa casa espírita, lá eles têm um departamento de assistência. Vá lá nessa casa espírita, tal dia e tal, e diga a sua situação, diga que precisa disso. E aí esse homem falou assim, olha, a única coisa que eu consegui é isso daqui, eram uns pães que ele tinha, foi isso com esse pão que ela dividiu lá com o filho e passaram o Natal com isso. Aí no dia seguinte, lá ela foi lá para essa casa espírita. No dia lá, que não sei se foi no dia seguinte, no dia marcado lá, que tinha esse atendimento. E aí ela falou, olha, me mandaram, o senhor daqui da caravana foi lá em casa, disse que fazia esse trabalho, e me mandou vir aqui. Aí o pessoal, não, mas a gente não tem esse tipo de trabalho de que vá assim em casa, chamar as pessoas, a gente não faz isso. Mas foi aquele negócio. E o pessoal do centro, não é o caso daqui, começou a desconfiar dela. Não, isso daí ou ela não está bem ou ela está inventando uma história, né? Começaram a desconfiar, e ela fala, e começou a dar as características dessa pessoa. Nisso um senhor que estava escutando a história vai até a biblioteca, pega um livro e propositalmente veio com esse livro, com a capa assim, voltado para ela. Quando ela olha, ela fala assim, foi esse daí que foi lá em casa. E quem era a pessoa? Nada mais, nada menos do que Bezerra de Menezes. Ele havia ido lá na casa dela, e aí quando ela fala isso, não tinha mais dúvidas, né? Porque então ele tinha ido lá na casa dela. Quer dizer, nós pensamos que às vezes nós estamos
estamos na situação mais terrível possível, mas sempre somos ajudados. Estamos com a família que merecemos. Essa criança aí vindo, né, fomos analisar nessa situação diversa de uma mãe que estava na rua, ela nascendo na rua com todas as dificuldades de moradores de rua, e aí ela depois foi para a casa espírita e trabalhou, estava trabalhando aí até a data lá que foi editada lá a revista. Então, nós vamos para a família, para as situações que a gente merece. E isso não quer dizer que a pobreza ou isso seja o pior para a gente. Ou seja, puxa, porque eu não tive sorte de nascer numa família abastada? Não. Na maioria das vezes, a gente renasce no mesmo núcleo familiar, com as mesmas pessoas. Algumas vezes, a gente vai para uma família diversa quando temos necessidade disso. Mas então não precisamos aí ficar nos gabando por causa dos nossos títulos, porque eu estou numa família tal, porque tem título de nobreza. Nós conhecemos uma pessoa assim, ela não é daqui não, ela é da Alemanha e é esposa de um amigo nosso, que agora eles estão morando na Inglaterra, e ela, dizem que a família, a minha amiga, né, que é cunhada dela, diz que a família tinha título de nobreza. Mas eles perderam tudo aí na guerra, né, na Segunda Guerra, eles perderam tudo, até os títulos, dinheiro até os títulos. Então não tem mais nada aí. Mas a gente sente às vezes uma certa empáfia, né, aquele orgulho, aquela coisa dali. Os espíritos têm que se importar se aquele nosso antepassado, vamos dizer assim, se ele foi bom ou não, se é que nós estamos ali na mesma família. Mas se essa pessoa teve honradez ou não, foi uma boa pessoa ou não, título de nobreza, como a gente aqui, tantas vezes a gente enche a boca para falar, né, eu sou doutor, eu sou isso, e daí? Quem que nós somos? Podemos carregar tantos títulos, né, doutorado, mestrado, PhD, mas não sei o que lá, o currículo está cheio, chega a estar pesado. E daí? E tua bagagem moral? Quem você é? Você é uma boa pessoa? Você está fazendo esse esforço para a sua reforma íntima? Às vezes essa pessoa é capaz das maiores torpezas, que é aquele que não tem nada, absolutamente nenhum título material, que não tem nem muitas vezes estudo, e muitas vezes ele pede para isso. Isso não quer dizer que seja um espírito ignorante. Às vezes a gente numa encarnação pede para não ter acesso ao estudo. Na outra eu tive muito estudo, sou inteligentíssima, a minha bagagem eu não perco, mas nessa eu quero passar por essa dificuldade, ter pouco estudo, por algum motivo qualquer. Isso não quer dizer que seja uma má pessoa. Muitas vezes é uma pessoa iluminadíssima, é um espírito iluminadíssimo, e é nisso que a gente tem que pensar. Muitas vezes pais bons têm filhos aí ruins, vamos dizer assim. Por quê? Porque esse espírito pediu para renascer ali, para que esses pais conduzissem esse espírito que tem dificuldade. Ou ao contrário também, aquela família cheia de dificuldades, e aí aquele espírito pede para renascer ali. Puxa, às vezes a gente fala assim, nossa, mas aquele dali é completamente diferente da família. Ou porque a família é toda encrencada e aquele dali nasceu muito bom, ou porque a família é muito boa e aquele dali é a ovelha, coitada, é a ovelha negra, coitada da ovelha, mas é a ovelha negra da família. Mas na verdade, todas essas dificuldades a gente pede para isso, implora para isso, porque muitas vezes nós somos rebeldes, recalcitrantes no mal, no orgulho, no egoísmo, eu quero ser assim. A gente vê hoje a nossa dificuldade. Se acontece qualquer coisa com a gente, mas se a gente tem uma certa capacidade aí, um certo título aqui na vida, a gente se utiliza disso para menosprezar o outro, para dizer, olha, eu sou maior que você. Às vezes a gente faz até sem querer, quando a gente percebe, nós espíritas cometemos esses erros, mas o bom é que a gente percebe isso. Puxa, não foi legal isso que eu fiz. E aí a gente procura reparar isso daí, ou procura não fazer de novo. Mas nós também fazemos isso. Em todos os lugares, na família, na casa espírita, no trabalho. Quantas vezes a gente se acha melhor do que o outro, ou acha que o outro, porque tem títulos, porque é fulano, beltrano, tal, e aquele fulano ele é conhecido, é famoso, é aquela coisa do artista, a gente idolatrar aquele artista, e daí? E esse espírito que está aí? Então nós temos que nos voltar para essa essência maior.
A família que a gente vai, a gente tem as simpatias ou as antipatias, mas que a gente merece, a gente precisa passar por isso. A gente precisa estar naquela família com todas essas dificuldades. A gente implora no plano espiritual, chega aqui, a gente quer deixar tudo de lado. Não quero mais isso, não suporto mais. E a gente não sabe que Deus não dá um fardo maior que a gente não possa carregar? Não é? Então a gente tem que estar ali se esforçando. Claro, mais uma vez eu digo, cada caso é um caso, cada pessoa sabe de si. Não há fórmulas para a gente dizer, olha, você siga por esse caminho, você siga... Não há isso. Cada um sabe da sua vida, cada um trilha o seu caminho. A gente tem que fazer essa avaliação da consciência. Por que eu estou agindo assim? Por que eu faço isso? O que eu quero para mim? Isso a gente pode até orientar a pessoa. Mas as pessoas tomarem atitudes, tomar tal atitude, não. Cada um tem que fazer o que acha melhor para a sua vida. Essa avaliação, antes de nós tomarmos a atitude, pensarmos nisso. Porque a gente vai se responsabilizar por tudo que a gente fizer. A gente vê os pais aí, a responsabilidade dos pais em relação aos seus filhos. Nós vemos, muitas vezes, os pais falam assim, não, eu gosto de todos os meus filhos da mesma forma. Como se são espíritos diferentes? Você pode dizer, eu amo os meus filhos, mas cada um é de um jeito. Isso não quer dizer que você ame mais a um. A gente tem medo disso, né? A gente tem medo até da gente. Se eu falar isso para alguém, vão pensar que eu gosto mais dele do que do outro. Não, mas a gente tem que amar de uma forma particular aquele espírito ali. Eu amo. E amor não se compara. Não tem mais amor, menor amor. Amor é um só. Quando você ama, é ponto. Não tem assim, mais amor. Não, eu amo. É sentimento nobre. Então, eu amo aqui. Então você não ama. Se você tem uma ressalva mais, então você não ama de verdade. Quando você ama, vem com tudo. O bem e o mal. As virtudes e os vícios. E aí esse encaminhamento que você faz para o teu filho... As mães que tantas vezes fazem tarefas de casa para os seus filhos. Mães, não façam isso. A professora, aí chega, né? Eu não sei se hoje em dia tem isso, porque eu não tenho filhos, eu não sei se tem. Antigamente eu fazia muito trabalho em cartolina. Eu me lembro que minha mãe me ajudava, mas a gente escuta às vezes as pessoas falando que ficava aquele trabalho lindo na cartolina, certinho. A gente via que não era a criança que estava fazendo aquele trabalho. Aquilo é coisa de mãe, ainda botava uma florzinha. Se era menina, então pegava mal, né? Botava florzinha. Não é coisa da criança. Quando nós trabalhamos na creche, a gente queria que a criança fizesse o trabalhinho dela. Saía cada coisa assim que a gente não entendia. Mas era o trabalho da criança. Era um borrão, ao nosso ver. Mas para a criança era lá o que ela estava desenhando lá, fazendo lá. E é isso que a gente tem que mostrar para os pais. E achar bonito, e achar lindo isso daí. Então não fazer essa tarefa para os filhos. Respeitar os filhos de outras mães. Ensinar o teu filho a respeitar as outras mães. O que a gente não vê por aí é um desrespeito total da criança com o mais velho. Na nossa época era assim, né? Olha, os mais velhos têm que respeitar os mais velhos. E é verdade, seja quem for o mais velho, mesmo que seja aquela pessoa que você não goste, você tem que ensinar teu filho a respeitar. Não importa que você não goste dessa pessoa. Às vezes a gente vê muito isso com o vizinho, né? Às vezes você se indispõe lá com aquele vizinho lá e tudo, e aí você começa a transferir essa sua ira, essa sua raiva lá pro teu filho acaba brigando com o vizinho, com o filho do vizinho. Por quê? Por nada, o negócio era comigo, não tinha nada a ver com a criança. Então a gente tem que perceber e tomar muito cuidado com isso, com o que a gente está fazendo. O culto do Evangelho do Lar, nós que somos espíritas, devemos introduzir isso nos nossos lares, levar a criança para isso. Mas criança não tem, a gente tem sempre uma desculpa, né? A criança não tem paciência, a criança fica... Você ensina, você está aí para isso. Quando meu pai e minha mãe falavam, é isso e pronto, calava a boca, não tinha que ficar falando nada não, é isso, e a gente tem que fazer isso, a gente tem que dar limites.
Não porque nós sejamos melhores e tenhamos aí uma capacidade, né, a gente saiba de tudo, não é isso. Mas a gente tem que impor limites porque as próprias crianças pedem isso da gente, os limites, para que se tornem adultos respeitosos, que tenham limites. Educar isso, não é só dizer sim, 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 não. Você tem que dizer não. Você pode aí agir da melhor forma, explicando, falando tudo, mas é você colocar isso, não, isso não é legal. A gente sabe, o mais velho, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai percebendo isso que os nossos pais faziam com a gente. Muitas vezes, e pai não tem fórmula, não. Os pais erram também, mas se você está procurando acertar ali, procurando fazer teu melhor, está procurando ver naquele ser, um espírito lá, que Deus te deu essa possibilidade, essa missão, porque se você falir nessa missão, você vai ser responsabilizado por isso. Então, a partir desse momento que você tem isso na sua consciência, você age de outra forma. Agora, isso tudo que eu estou falando para os pais. Os avós não se encaixam nisso, tá? Avô e avó podem fazer o que quiserem, tá? No livro dos Espíritos está falando claramente responsabilidade dos pais. Divaldo Franco, numa de suas palestras, estava falando que avô é um jumentinho que os pais amestram para o neto poder montar. Mas é verdade isso. Tudo que pai e mãe falam, não faça. A gente via isso. Agora meu sobrinho vai fazer 19 anos. Mas o pai e a mãe falavam, não pode isso, não pode... Chegava na casa dos meus pais, a criança fazia o que ela queria. Não pode comer isso, só comia nugget, era McDonald's, ele era louco, ele via aquele Mzinho do McDonald's, ele pequenininho não sabia nem falar, mas ele apontava para o Mzinho do McDonald's quando estava com a gente. Então, avô e avó têm toda a permissão do mundo para poder aí fazer o que eles quiserem com o neto, que eles não vão ser responsabilizados não. Qualquer coisa a gente falou, olha, no livro dos Espíritos não está falando de vô e de vó, está falando da responsabilidade dos pais. Mas então, meus irmãos, nós precisamos educar os nossos filhos para que eles se tornem cidadãos melhores, pessoas de bem, para que a nação, a família é o primeiro lar, mas você vai chegar numa nação, nessa sociedade melhor, numa nação melhor. Nós vemos aí, porque alguém fez um filme que não agradou, eu acho, claro, que a gente tem que até... Puxa, mas não devia fazer isso, a gente não tem que agredir ninguém, a religião de ninguém, o pensamento, mesmo que a gente ache que aquele dali não está agindo corretamente, não esteja pensando direito e tudo, mas a gente não tem esse direito de agredir ninguém. Mas só que a reação é completamente desproporcional e acaba atingindo pessoas que não têm nada a ver com a história. Nações que ensinam seus pequenos a odiarem os cristãos com os protestantes, a ter ódio uns pelos outros, criança pequena empunhando arma. Nós fazemos bolos e tudo, né? Esses bolos de decorados, e aí a gente às vezes procura na internet alguma coisa. E aí nós vimos um bolo em cima com pasta americana, era uma arma, uma pistola. A gente falou, gente, pra quem foi isso daí? Um bolo, mas era igual, quer dizer, a gente não conhece assim de arma, mas pelo que a gente viu na foto, era um revólver, uma pistola, não vou nem falar o que é, porque a gente não entende nada. Mas era uma arma lá. Pra quem que vai esse bolo? Será que vai para uma criança? Mesmo que seja para um adulto. Como é que a gente vai dar isso? Antigamente a gente lembra que as crianças tinham essa arminha de brinquedo. Isso na época que eu era pequena, meu irmão era pequeno. Na época do meu sobrinho a gente já começou a cortar isso. Nem a arma de água a gente já não dava mais. Isso realmente a gente está criando ali, está orientando aquele ser ali. Então a gente tem que ter muito, a gente não sabe que espírito é aquele, qual é a bagagem que ele traz. Por isso que a gente tem que ter esse cuidado com essas crianças. Essa percepção, mas a gente muitas vezes erra. Mas vamos buscar pelo menos esses erros, assim, essas coisas que são debatidas, que a gente sabe, e a gente sabe que não deve fazer. A gente tem que trilhar por aí, orientar nesse sentido. Tem muita coisa que a gente realmente não sabe, pai e mãe não sabem orientar, e vai aprendendo. A vida vai ensinando, também vão ficando mais velhos, também vão crescendo, também vão evoluindo. É isso. Mas tem certos tipos de coisas
que a gente, que já tem esse conhecimento, a gente tem que passar para essas crianças, para os nossos filhos, sobrinhos, as outras crianças, né? A não ensinar, o amiguinho brigou na escola, olha, vem aqui, vai lá e bate nele também. Essas coisas assim que a gente escuta, a gente não pode mais fazer isso. O hábito da leitura. Quando eu era pequena, eu sempre gostei de ler, mas eu tenho umas lembranças assim de quando eu era pequena, de um chinelo havaiana do lado e o livro do outro, né? Quer dizer, o chinelo havaiana ali estava com uma intimidação. Mas, de qualquer forma, a gente tem que ensinar. E eu não sei se foi por causa do chinelo ou não, mas eu acho que não. A gente só coloca aí, né? Mas não foi por causa disso. A gente sempre gostou de ler. E isso é um hábito salutar. A gente tem que fazer com que as crianças tenham esse hábito da leitura. Você viaja, não é só internet, não é só filme, não. Você viaja nos livros, você vai para um outro universo, você exercita a sua imaginação. Bons livros, é claro. Você exercita a sua imaginação, você exercita tudo. A gente vai contar aqui, para terminar, uma história rápida, a gente nem lembra direito como é que é, mas tem um livro aí, é Joãozinho e o Pé de Livro. Joãozinho não gostava de ler. A gente vai contar o que a gente lembra da história. Joãozinho detestava ler. E aí teve o aniversário dele, planejado pelo pai e pela mãe, vão fazer uma festança e tal, e ele esperando ansiosamente por essa festa. E quando chegou o aniversário dele, os primeiros a darem os presentes foram os avós. Quando ele pegou aquele embrulho, sentiu assim uma coisa fina, assim, já... Aí acho que os avós ainda falaram, isso é um livro, não sei o quê. Bem, aí ele abriu, era um livro. Ele se decepcionou, porque ele imaginava 1000 coisas, menos um livro. Qual não foi sua surpresa quando o segundo convidado chega e ele dá de presente o quê? Um livro. E o terceiro e o quarto, ele já estava quase tendo uma síncope, quando ele via que todos os convidados estavam entregando livros para ele. No final da festa, ele tinha uns 40 livros. É só isso que ele tinha recebido de presente. Ele, como uma criança que não tinha problema no coração, estava quase tendo, né? Estressadíssima que a criança estava. E aí ele pega um daqueles livros e o pai falou, não faça isso, vamos ler, amanhã a gente vai ler esse livro, isso aqui. E ele foi dormir estressadíssimo, jogou um dos livros pela janela. E no dia seguinte, quando ele vê, esse livro virou uma árvore. E aí ele começou a escalar esse livro. Quando chegou lá em cima, tinha um garoto. E esse garoto estava preso lá por um gigante lá e tudo, porque ele não gostava de ler. Ele só podia sair de lá se alguém contasse uma história. Aí o Joãozinho falou, mas eu não sei contar a história, eu não gosto de livro, eu não gosto de ler. Aí nisso ele lembra da quantidade de livros que ele tem e desce, pega um livro e liberta lá o garoto. Que o autor da história, me perdoe se eu não estou contando direito a história, mas foi isso que ficou para mim. Então, é um hábito salutar da leitura. Aí quando a gente chega agora, a gente não tem dificuldade de ler também os livros espíritas, né? Às vezes a gente torce um pouco na mas é tão difícil, a gente lê e tudo, mas é um hábito que a gente vai lendo, a gente lê 1, 2, 3, a gente coloca um dia, um horário, é um hábito mesmo. E a gente vai com isso, pegando, entendendo a forma, o que quer dizer. E claro que nós somos também ajudados. A partir do momento que a gente se predispõe a isso, a espiritualidade está ali do nosso lado para abrir a nossa mente e clarear e para a gente ter um entendimento maior. Então, meus irmãos, que possamos aí todos aí pensar que nós estamos também aqui nessa casa espírita, também não é por acaso, nós estamos aqui no Rio, não é por acaso, estamos na casa espírita, não é por acaso. Lá no Euripes a gente falava tudo isso, o grupo lá ainda falava, olha, a gente não está aqui, a gente já se conhece de outras, e a gente falava, olha, isso daí é coisa boa a gente não fez, a gente estava junto lá matando ou fazendo, a gente ainda comentava brincando fazendo isso. Então, mas que a gente hoje possa fazer um caminho diferente, um caminho do bem para a gente, para as pessoas que estão no nosso redor, para que o mundo que a gente quer melhor, o Brasil que a gente quer melhor, porque é um país maravilhoso, e a gente possa fazer a nossa parte, se esforçar, porque a gente quer estar aqui, reencarnar de novo aqui. Mas não nesse planeta de provas e expiações, mas no planeta que vai vir aí, um planeta que já está vindo, a gente está nesse processo, né? Um planeta de regeneração que vai ser muito melhor. Que nossos anjos guardiães possam estar aí do nosso lado, nos intuindo, e que a gente possa estar atento a essa intuição aí. Muita paz.